Graça e paz, amados. Eu gostaria de trazer a mensagem de hoje com o tema Para que Jesus nos chamou. Lucas, capítulo de número 5, versículos 10 e 11, que diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco até a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Queridos, Jesus então, quando ele chama os primeiros discípulos, ele usa uma linguagem, e esta linguagem para falar com Pedro, porque o que Pedro sabia fazer de melhor era pescar. Então Jesus disse: Pedro, você agora vai pescar gente. O que você sabe fazer de melhor, você tem feito em prol do reino de Deus? O que você sabe fazer de melhor é servir os irmãos? Então sirva. O que você sabe fazer de melhor é pregar? Então pregue com excelência, com qualidade. O que você sabe fazer de melhor é ensinar? Então ensine a palavra de Deus com todo amor, com todo carinho. O que você sabe fazer de melhor, faça. Queridos, sabe aquela pessoa que diz assim: hoje eu vou louvar o Senhor, é para Deus mesmo, eu não ensaiei, e canta de qualquer jeito, e faz de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então faça para Deus o que você sabe fazer de melhor, amém? Queridos, Jesus, ele chama os primeiros discípulos, e ele então dá uma ordem, e a ordem é pregar o Evangelho. A ordem é anunciar a sua palavra. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando Adão e Eva haviam pecado, o Senhor então está dando a sentença para a serpente, para a mulher e para o homem. E ali Deus está fazendo uma promessa, e a promessa é que o Senhor enviaria um Salvador. Alguém que ia resgatar a humanidade, alguém que ia resgatar o homem, porque o homem havia pecado, desobedecendo a ordem de Deus. E este Salvador é Jesus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo de número 4, em obediência à vontade de Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Jesus é o cumprimento desta promessa. E quando Jesus chama os discípulos, ele dá uma ordem, e a ordem é Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus, antes de subir ao céu, ele reúne os discípulos e diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus está reiterando, Jesus está lembrando aos discípulos o mandamento que ele fez quando ele os chamou pela primeira vez. A Bíblia vai dizer também no livro de Mateus, no capítulo de número 28, a partir do versículo 18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não apenas mandou pregar o Evangelho, Jesus também mandou fazer discípulos. E discípulos de quem? Discípulos para mim? Não, discípulos para ele. Jesus também mandou ensinar todas as coisas que ele disse, que ele ensinou, com a garantia de que ele estaria com os discípulos, e ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse foi o mandamento que o Senhor deu, e que esse mandamento estendeu a todos nós. Eu fico olhando para os discípulos e eu vejo que eles desempenharam esse papel muito bem. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles entenderam muito bem o que Jesus havia dito a eles, o que Jesus havia dito para que eles fizessem, e eles desempenharam muito bem o seu papel. Tanto é que hoje nós podemos ter vários pregadores no YouTube pregando a palavra. Nós estamos vendo vários irmãos, várias irmãs semeando a palavra, e tudo isso
foi por quê? Porque os discípulos compreenderam, eles resolveram desempenhar bem a função que Jesus deu a eles. E nós, será que nós temos feito o mesmo? Será que nós entendemos que Jesus não tem mais Pedro, que ele não tem mais Paulo, não tem mais João, ele não tem mais os discípulos, e que agora esta função é nossa, que agora esta responsabilidade é nossa. Nós não temos mais John Wesley, nós não temos mais os pais da igreja, nós não podemos mais contar com eles. Agora o reino de Deus conta conosco. E será que nós temos feito bem esta função? Temos desempenhado bem este papel? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 18, Deus falando para Ezequiel, dizendo: olha, se eu te mandar avisar ao ímpio que ele vai morrer no pecado, e tu não avisares, Ezequiel, certamente ele vai morrer no pecado, e o sangue dele, das tuas mãos, eu vou cobrar. Mas o 19, ele vai dizer para Ezequiel: se você avisar e o camarada morrer, e a pessoa morrer no pecado, você está livre do sangue dessa pessoa. Então, nós como igreja, precisamos compreender que nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Jesus fala lá no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Jesus fala sobre a parábola do semeador. E ele fala que o semeador, ele sai a semear. Irmão, sabe o que eu compreendi? Eu compreendi que não cabe a mim me preocupar se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, se a pessoa vai dar ouvidos àquilo que eu vou pregar ou não, mas eu compreendi que eu, como semeador, tenho a responsabilidade de pregar a palavra, e quem vai fazer a obra não sou eu, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, se a pessoa abrir o coração, se o coração da pessoa for uma terra fértil. Porque Jesus, ele vai explicar sobre a parábola do semeador. Ele diz que o semeador, ele sai a semear, e tem sementes que caem na beira do caminho, os pássaros comem e são pisadas também pelas pessoas. Existem sementes que caem entre as pedras, sementes que caem entre os espinhos, sementes que caem em boa terra e produzem 30, 60 e 100 grãos por um. E Jesus vai explicar que essas sementes, ela simplesmente é a mensagem, é a palavra de Deus. E que quando ela cai no meio dos espinhos, significa dizer que as pessoas ouviram a palavra, por um tempo elas aceitaram a palavra, mas quando veio as preocupações com esse mundo, quando veio o desejo das riquezas, quando veio as preocupações, simplesmente as pessoas abandonaram, simplesmente a palavra, Satanás arrebatou a palavra do coração dessas pessoas. Queridos, quantos têm pisado a mensagem de Deus? Quantos têm rejeitado Deus? Quantos têm virado as costas para Deus? Mas nós, como semeadores, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que desempenhar bem e muito bem a nossa função, que é pregar o Evangelho, que é anunciar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele só vai voltar quando o Evangelho for anunciado a todos os seres humanos, a todas as pessoas, e nós precisamos usar a internet, os meios, as redes sociais, enquanto nós podemos usar. Eu criei este canal porque eu recebi uma orientação de Deus. Eu tive um sonho onde eu encontrava alguém, e esse alguém dizia assim: Reginaldo, ainda ontem falamos de você. Eu disse: foi mesmo? Ele disse: nós estávamos em uma reunião, e alguém disse: você lembra do Reginaldo? Ele disse: lembro. Pois é, aquele que tem um sonho de levar 100 milhões de almas aos pés do Senhor Jesus. E ele disse: olha, nem é mais 100 milhões, ele nem sabe, ele já ganhou muitas almas. Em seguida, aquele homem me deu um abraço, me entregou um computador e disse: abra um canal, crie um canal no YouTube e use a internet enquanto você pode usar, porque isso vai te ajudar a levar 100 milhões de almas aos pés do Senhor Jesus. Querido, nós precisamos urgentemente desempenhar bem esta função. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus. Mas Jesus também nos chamou para sermos sal da terra. Jesus também nos chamou para sermos a luz do mundo.
Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse que não se coloca uma lâmpada embaixo da cama, não se coloca uma lâmpada num lugar escondido. A lâmpada é para ser colocada em cima, para brilhar, para iluminar a casa, para iluminar o ambiente. E você tem se escondido, você tem se isolado, você tem simplesmente carregado o nome de cristão, você simplesmente tem se acomodado e tem vivido uma vida que você quer Deus só para você. Mas você não consegue pregar para o seu vizinho, você não consegue pregar para a sua família, você não consegue iluminar as pessoas que vivem ao seu redor. Você até tem vergonha de dizer que é cristão. Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, ele disse: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, ele disse que o sal, ele dá sabor. Será que você tem dado sabor para a vida das pessoas que vivem ao seu redor? No seu trabalho, será que você tem dado um bom testemunho? Será que você realmente tem mostrado que você é cristão? Queridos, nós precisamos urgentemente rever o nosso conceito de cristão. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser cristãos. Porque os religiosos mataram Jesus, mas os cristãos não negaram o nome de Jesus em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio ao fogo, em meio ao fio da espada, em meio aos dentes dos leões ferozes. Os cristãos não negaram Jesus, mas os religiosos, sabe o que eles disseram? Crucifica-o. Sabe o que os religiosos disseram? Que o sangue dele caiu sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Os cristãos não. Os cristãos não. Os cristãos continuaram firmes. Os cristãos não abandonaram Jesus. Os cristãos, na Páscoa, no domingo da Páscoa, pela manhã, eles foram ao túmulo, eles foram ver se Jesus ainda estava lá, porque eles sabiam que Jesus havia dito que ia ressuscitar. Os cristãos, eles permaneceram firmes na esperança de que um dia eles estariam com Cristo. Paulo disse que o arrebatamento, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, porque Jesus virá como o alarido dos anjos e das trombetas. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o mataram, todos verão o arrebatamento. Mas nós não podemos nos conformar em apenas ver o arrebatamento. Nós não podemos nos conformar em apenas ouvir, não. Nós temos que estar nele, nós temos que subir com Cristo, nós temos que estar com Jesus, e para isso é necessário nós desempenharmos o papel que ele nos deu para nós desempenharmos nessa terra. Jesus também disse em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, olhe, nós precisamos tomar a nossa cruz, precisamos renunciar ao mundo, precisamos renunciar às coisas desse mundo, nós precisamos urgentemente morrer e morrer a cada dia. Queridos, você pensa que para mim é fácil estar diante de uma câmera gravando? Não, porque eu não tenho memória visual. Eu não sei muitas vezes como me comportar diante de uma câmera, eu sei que às vezes é difícil para mim, mas eu estou mortificando isso, eu estou jogando fora a vergonha. Para quê? Para anunciar o evangelho, para pregar Cristo, para dizer para as pessoas: olha, Jesus está voltando, ele vai voltar, e é importante você estar preparado. Eu costumo dizer que o cristão, ele precisa estar preparado para dois momentos: o arrebatamento ou o dia da sua morte. E nós precisamos proclamar urgentemente ao mundo, dizer ao mundo: Jesus Cristo está voltando. Ei, você que está vivendo de qualquer jeito, você que está se conformando com o pecado, saiba disso. Você não poderá entrar no reino de Deus se você não abandonar o pecado, se você não renunciar ao mundo. Tiago disse no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Imaginem vocês, se vocês estão em um lugar público,
E vocês têm um inimigo feroz. E esse inimigo sabe onde vocês vão estar. E de repente esse inimigo chega para te matar. De repente você está em meio a um lugar público e de repente a polícia chega e impede que aquele seu inimigo venha matar você. Mas eu pergunto para você, e se o seu inimigo for Deus, quem poderá te defender? A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 31 em diante, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos anunciar, dizer ao mundo: ei, morrer sem Jesus é tolice, partir desta vida sem Jesus é loucura. Sabe o que está acontecendo? Muitos que têm olhos perfeitos, pernas e mãos perfeitas, estão se acovardando, não querem pregar o Evangelho. Sabe o que Jesus está fazendo? Está levantando cadeirantes, Jesus está levantando pessoas cegas, Jesus está levantando pessoas que são, aos olhos do mundo, aos olhos humanos, são pessoas que não têm condições, que não teriam a mínima condição de pregar o Evangelho, que tinham tudo para cruzar os braços, que tinham tudo para se acomodar. Mas sabe, irmãos, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho, não importa se a gente não enxerga, não importa se a gente não anda, não importa se a gente tem alguma deficiência, não importa, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus usa as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Então, você, meu querido irmão que está ouvindo esta mensagem, você que está vendo este vídeo, não importa se você não sabe ler, mas se você ouve a palavra, você sabe transmitir. Paulo disse aos Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu conheço pessoas que aprenderam a ler através da Bíblia. Eu conheço pessoas que não leem nada a não ser a Bíblia. E essas pessoas são armas poderosas. Essas pessoas são tochas vivas nas mãos do Senhor. Porque elas compreenderam que o mandamento que Jesus deu aos discípulos foi estendido a nós, porque os discípulos morreram, todos eles morreram, nenhum mais deles vive, nenhum mais deles estão entre nós. Então Deus conta comigo e conta com você. Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho, não importa se nós temos alguma deficiência ou não. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, quando os discípulos encontraram ele juntamente com Jesus, disseram: ei Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele ficasse cego, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem tampouco os seus pais, mas para que fosse manifesto a glória de Deus. E como é que Jesus manifestou a glória de Deus na vida daquele homem, curando ele? E como é que Jesus pode manifestar a glória de Deus na sua vida? Usando você para pregar o Evangelho, usando você para levar a palavra, usando você para semear a palavra. Então você, meu irmão, minha irmã, ainda que você não saiba ler, mas você sabe falar, ainda que você não saiba se expressar, mas você pode distribuir um folheto no meio da rua, você pode distribuir um panfleto, você pode dizer: Jesus te ama. Você pode dar um olhar para a pessoa, sabe, aquele olhar de compaixão, de misericórdia que Jesus teve para com um jovem rico. Jesus olhou para ele com misericórdia, com compaixão. Mas sabe o que acontece hoje? Nós muitas vezes não exercemos a misericórdia. Nós estamos exercendo um papel que não é nosso. Nós estamos julgando e condenando. Nós estamos deixando de exercer misericórdia sobre os irmãos e sobre as pessoas que não conhecem o Evangelho, sobre as pessoas que não sabem quem é Cristo. E quando é que nós não exercemos a misericórdia com essas pessoas? Quando nós deixamos de pregar para elas, quando nós deixamos de testemunhar para elas, quando nós deixamos de dizer a elas: Jesus te ama. Eu conclamo você através desse vídeo: pare, pelo amor de Deus, deixe de viver a sua vida e viva para Cristo, renuncie o mundo. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por
por amor a Cristo, por amor a Ele, achá-la-á. Jesus vai dizer o seguinte, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você enricar? O que adianta você viver estudando, trabalhando simplesmente sem nunca pregar o Evangelho? Na faculdade ninguém sabe que você é crente, no seu trabalho ninguém sabe que você é crente. Então, pelo amor de Deus, brilhe, deixe a luz do Espírito Santo brilhar através da sua vida, estude, trabalhe, mas pregue o Evangelho também. Queridos, nós precisamos exercer esse papel que Jesus deixou para nós exercermos, pregar o Evangelho, semear o reino de Deus, semear o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós não estamos exercendo o papel que Jesus deixou para nós exercermos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Eu estava na cidade de Bauru alguns meses atrás, andando com o meu irmão, o Diego, um grande amigo que eu tenho em Bauru. Nós estávamos na rua. Diego, ele está inscrito nesse canal e certamente ele vai lembrar do que eu vou falar agora. Nós estávamos andando na rua e encontramos um homem num farol, pregando a palavra de Deus. Eu lembro que naquele dia eu tinha uma quantia no meu bolso. O Espírito Santo disse: filho, volte lá e abençoe o meu servo que está pregando a palavra. Quando eu abençoei aquele homem, ele gritou, ele chorou, ele disse: eu sabia que o Senhor ia mandar comida para mim hoje. Ele disse que quando ele saiu de casa ele não tinha o que comer, mas o Espírito Santo disse: vai, prega e deixa que eu cuido de você. Ei, queridos, você que tem medo de abandonar o trabalho, você que tem medo de passar fome, saiba de uma coisa: se você pregar o Evangelho verdadeiramente, o Senhor vai sustentar você. Sem precisar você explorar a fé de ninguém, sem precisar você estar pedindo nada para ninguém. Eu tenho, queridos, na minha vida algumas pessoas queridas que me ajudam mesmo financeiramente. Eu tenho o irmão Daniel, que mora na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. E o irmão Daniel, nós não nos conhecíamos. Eu conheci o irmão Daniel numa época muito importante na minha vida. Eu ia trabalhar, eu ia vender perfume. Eu lembro que eu ia me inscrever para vender perfume de uma marca conhecida no Brasil. E o Espírito Santo falou para mim assim: filho, você tem certeza? É isso que você quer? Eu precisava de R$ 1.200 para eu fazer a minha inscrição naquela empresa. Sabe, o irmão Daniel me ligou, não me conhecia, e ele me mandou uma oferta no valor de R$ 1.000. Eu sei que no dia seguinte eu estava com R$ 1.200. Sabe o que o Espírito Santo falou aqui dentro de mim? Ele falou: eu chamei você para anunciar o meu Evangelho, eu chamei você para pregar a minha palavra, mas a escolha está diante de você. Se você quiser continuar dependendo de mim, então continue pregando a minha palavra. Mas se você quiser depender da força do seu braço, você pode entrar nessa empresa, você vai ter quando você produzir, mas se você pregar o meu Evangelho, eu vou cuidar de você, queridos. E até o dia de hoje Deus tem cuidado de mim. Eu tenho um casal que mora numa cidade chamada Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Irmão Júlio e irmã Carmen, irmãos que eu nem conheço. Há uns 2 anos eles me ajudam e eu não os conheço. E sabe como eu conheci o irmão Júlio? Como eu ouvi falar do irmão Júlio e irmã Carmen? O irmão Diego, novamente, na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Eu estava na casa do Diego. O Diego havia saído para dar aula de violão, porque ele é professor de violão. E eu fiquei na casa dele, sozinho. O Espírito Santo falou aqui, dentro do meu coração: filho, se prepare, porque você vai à loja do Cleverson. Cleverson é um pastor amigo nosso, lá em Bauru. E o Senhor disse: quando você for, você vai pegar todo o dinheiro que você tem e você vai levar. Eu tinha R$ 11. Eu lembro como se fosse hoje, R$ 11 em moeda de R$1. Eu disse: Senhor, mas como eu vou? Porque o Diego só vai voltar à noite. Para minha surpresa, o Diego entra na porta e diz assim: varão, o meu aluno cancelou a aula. Se arrume porque nós vamos lá na loja do Cleverson.
E quando nós chegamos lá, irmão, ele tem uma ótica. Nós chegamos lá, tinha uma moça. E essa moça, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo falou novamente aqui no meu coração: filho, sabe aquelas moedas, dá para ela. Mas diz para ela que eu não tenho dinheiro para dar para ela. Não é apenas isso, eu tenho salvação, vida eterna para ela. Queridos, ela não entendeu nada, mas ela recebeu. Chegou um outro homem precisando de uma passagem para Minas Gerais. Eu lembro que o Diego pagou essa passagem para aquele homem. E quando nós voltamos para a casa do Diego, quando eu estava subindo o primeiro degrau na escada, o meu telefone toca, era a irmã Carmen dizendo para mim: é o missionário Reginaldo. Eu disse: é. Ela disse: eu e meu marido Júlio, nós ouvimos suas mensagens, nós amamos você e nós estamos com uma oferta para mandar para você. E eu lembro que naquele dia o irmão Júlio mandou para mim R$2.000. Queridos, para nós pregarmos o Evangelho, para nós semearmos, nós não precisamos explorar a fé de ninguém, nós não precisamos enganar ninguém, nós só precisamos colocar como propósito, como projeto de vida, semear a palavra, pregar o Evangelho, porque o Evangelho salva, transforma, cura e liberta. Para encerrar, eu estava um dia no metrô em Brasília, e eu encontrei um homem pregando, falando. Na verdade, ele não estava pregando, ele estava dizendo: gente, eu sou missionário, eu só tenho essa calça rasgada, eu só tenho esse tênis aqui furado, na minha casa eu não tenho o que comer, eu não tenho nada. Será que alguém poderia me dar uma moeda? Será que alguém poderia me dar uma esmola? Eu pensei comigo: não, esse homem não faz obra de Deus, não, esse homem não é missionário, porque a Bíblia diz que o Senhor cuida, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos perder o medo, precisamos deixar de ser covardes, sabe? Nós queremos que Jesus volte, mas nós não contribuímos para a volta dele, nós não pregamos o Evangelho, nós não anunciamos a sua palavra. Eu gostaria de conclamar você a partir de hoje: pregue a palavra de Deus, faça o que você sabe fazer de melhor em prol do reino de Deus. Queridos, eu quero orar por você, para que você possa, assim como eu, assim como muitos irmãos, assim como muitos pregadores, assim como os avivalistas, assim como John Wesley, assim como George Miller, assim como os heróis da fé, assim como aqueles homens que pregavam o Evangelho, aqueles homens que deixaram tudo, assim como Pedro, Tiago e João, deixaram os barcos na praia e seguiram a Jesus. Eles não se importaram mais, eles não quiseram mais pescar, eles ouviram que Jesus disse a eles: vocês vão pescar gente, vamos levar almas aos pés do Senhor Jesus, vamos abrir mão da nossa vida, vamos pregar o Evangelho. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, aonde você estiver. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você era pregador do Evangelho, volte a pregar. Se reconcilie com o Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada pessoa, meu Pai, que vai ver este vídeo. Cada pessoa, meu Pai, que vai ouvir esta mensagem. Meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Que essa pessoa, meu Pai, ao ouvir esta mensagem, ela possa, meu Pai, procurar, meu Deus, esta outra pessoa que está afastada e dizer a ela: você precisa voltar para Jesus. Senhor, nós te pedimos nesse momento, meu Pai, tira de nós toda a covardia, tira de nós, Senhor, todo o comodismo, Senhor, e faça de nós ganhadores de almas. Faça de nós, Senhor, anunciadores da Tua palavra, faça de nós semeadores do Teu Evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, que essa mensagem possa chegar, Senhor, ao maior número de pessoas possível, meu Pai, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que Jesus seja louvado para todos sempre. Amém.